Imagine só, um pequeno gesto de ajuda entre familiares vira uma tempestade de conflitos que ninguém esperava. Foi exatamente o que aconteceu quando um genro, de bom coração, resolveu consertar um simples vazamento na casa da sogra. O que parecia uma atitude nobre se transformou em uma batalha familiar que expôs feridas profundas e expectativas nunca ditas. Boas-vindas, queridos ouvintes! Hoje vou compartilhar com vocês uma história que vai fazer você refletir sobre os limites do amor, da gratidão e das obrigações dentro de uma família. Prepare-se para uma narrativa que mistura bondade, manipulação e lições que todos nós deveríamos aprender. Era uma tarde qualquer na pequena cozinha de Dona Ana, onde o som insistente de gotas caindo na pia de metal ecoava como um relógio marcando o tempo. Cada pingado era um lembrete cruel de um problema que já durava meses, a torneira que teimava em não parar de vazar. Com a aposentadoria mal dando para cobrir as contas e os remédios, chamar um encanador era um luxo que ela não podia pagar. Ana suspirou fundo, colocando uma bacia de plástico embaixo do filete de água que insistia em escorrer. Seus olhos caíram sobre o celular na mesa. Será que deveria ligar para a filha? Marina sempre se mostrava disposta a ajudar, mas Ana sabia, a vida da filha não era fácil. 2 filhos pequenos, um trabalho que exigia dedicação e, para completar, a presença constante de Galina, a sogra de Marina, uma mulher que parecia acreditar que o mundo girava em torno de seus desejos. Só de pensar nela, Ana sentiu um calafrio. Dominadora, controladora, Galina tinha o dom de transformar qualquer situação em um teste de lealdade. Mas, mesmo assim, Ana pegou o telefone. Talvez Kirill, o marido de Marina, pudesse dar uma olhada na torneira. Afinal, ele era um homem de palavra, sempre pronto a estender a mão, ao contrário do falecido marido de Ana, que nunca teve jeito para concertos. Quando Marina atendeu, sua voz soou alegre, como sempre. Mãe, como você está? Ana hesitou por um segundo antes de confessar, é essa torneira, filha. Está vazando sem parar, e eu não aguento mais esse barulho. Sem pestanejar, Marina respondeu, Kirill pode passar amanhã. Ele estava planejando fazer os serviços em casa, mas o seu problema é mais urgente. Ana sentiu um alívio imenso. Finalmente, aquele pesadelo teria um fim. No dia seguinte, pontual como sempre, Kirill chegou. Alto, com um sorriso acolhedor, ele examinou a torneira com atenção. Dona Ana, a situação é pior do que parece. Precisamos trocar o misturador todo. Esse aqui já era. Ana sentiu o coração apertar. Mas, meu filho, isso não vai sair caro? Kirill, no entanto, a tranquilizou com um sorriso. Não se preocupe. Tem um sobrando, comprado para a casa de campo, mas lá dá para colocar um mais simples. Para a senhora, só o melhor, para durar anos. Em menos de 2 horas, a cozinha de Ana brilhava com uma torneira nova, impecável. Ela não sabia como agradecer. Serviu chá com tortas caseiras e, na hora da despedida, enfiou nas mãos de Kirill um pote de geleia de groselha. Para as crianças, disse, sem aceitar recusas. Kirill voltou para casa de espírito leve. Adorava ajudar, especialmente quando se tratava de família. E Dona Ana, ao contrário de sua própria mãe, nunca se metia na vida deles, nunca cobrava, nunca criava caso. Mas o sossego durou pouco. Ainda naquela noite, quando já se preparava para dormir, o telefone tocou. Do outro lado, a voz cortante de Galina, onde você esteve hoje? Kirill, educado como sempre, respondeu, oi, mãe. Estive na casa da sogra, consertando uma torneira para ela. O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado. Então você arruma tempo para uma estranha, mas para sua própria mãe, nem liga, disparou Galina, com um tom que misturava ressentimento e culpa. Mãe, você nunca mencionou nenhuma lâmpada queimada. Se soubesse, teria ido aí. Eu não deveria precisar pedir. Um filho deve se preocupar com a mãe sem precisar de lembretes, retrucou ela, com voz trêmula de indignação. Kirill suspirou, cansado. Amanhã eu passo aí e troco a lâmpada, está bem? Não se incomode, respondeu Galina, gelada. Já pedi ao vizinho. Pelo menos alguém se importa comigo. A ligação terminou, mas o mal-estar ficou. Kirill contou o ocorrido a Marina, que apenas balançou a cabeça. Deixa pra lá.
Você sabe como ela é. Só quer atenção, fazer você se sentir culpado. Mas o pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, sem aviso, Galina apareceu na porta do apartamento do casal. Kirill, apressado para ir ao trabalho, se surpreendeu. Mãe, tudo bem? Ela entrou sem cumprimentar Marina, que parou na porta da cozinha com uma xícara de café na mão, observando a cena com desconfiança. Preciso falar com meu filho. Sozinho, cortou Galina, ignorando a nora. Marina recuou para o quarto, mas deixou a porta entreaberta. Kirill, fiquei pensando no que você fez ontem, começou Galina, com um tom de censura. Conserta as coisas para uma mulher que não é nem da família, e da sua própria mãe você se esquece. Isso é justo? Mãe, Dona Ana não é uma estranha. É a mãe da minha esposa, e eu não me esqueci de você. Só não sabia que precisava de ajuda. E eu deveria implorar. Um filho deve adivinhar as necessidades da mãe, explodiu Galina. Eu te criei, te eduquei, e agora você. Kirill olhou para o relógio. Já estava atrasado. Mãe, vamos conversar sobre isso à noite. Agora preciso ir. Claro, sempre sem tempo para a mãe. Só tem tempo para essa família que você arrumou, atacou Galina, elevando a voz. Sua esposa te afasta de mim, e você nem percebe. Marina surgiu do quarto, já vestida para o trabalho. Galina, Kirill realmente está atrasado. Que tal discutirmos isso mais tarde? Você calada, esbravejou a sogra. É você que o manipula, que o afasta de mim. Roubou meu filho, e agora ainda quer dar ordens? Kirill se colocou entre as duas. Chega, mãe. Ninguém está manipulando ninguém. Se precisar de algo, é só pedir. Não há competição aqui. Galina soluçou, dramática. Já entendi. Para vocês, eu sou um fardo. Não é isso, mãe. Vamos conversar à noite, prometo. Kirill já vestia o casaco, apressado. Está bem, cedera Galina, surpreendentemente fácil. Passo aqui à noite. E trarei uma coisa para mostrar a vocês. Quando Kirill chegou em casa após o trabalho, mal teve tempo de jantar antes de a campainha tocar. Era Galina, desta vez com uma pasta grossa nas mãos. Entre, mãe, convidou ele, desconfiado. Ela passou direto para a sala, onde Marina colocava as crianças para dormir. Arthur, de 7 anos, e Sofia, de 5, correram para abraçar a avó, mas receberam apenas um aceno seco. Vão para a cama, preciso conversar com seus pais, ordenou Galina, sem sorrir. Assim que as crianças se retiraram, ela abriu a pasta com um gesto teatral e espalhou papéis sobre a mesa. O que é isso? Perguntou Marina, intrigada. Galina sorriu, satisfeita. Isso, minha cara, é o orçamento para a reforma do meu apartamento. €1 reformão completo. Kirill pegou as folhas e começou a ler, os olhos se arregalando a cada linha. Mãe, você está falando sério? Isso aqui passa de 1,5 milhão. E daí? Respondeu Galina, com um sorriso doce. Se meu filho se preocupa tanto com o conforto dos outros, que se preocupe também com o da própria mãe. Quero piso italiano no banheiro, louças alemãs, papéis de parede franceses e forro de gesso de primeira. Kirill foi firme. Mãe, nós não temos condições. Ainda estamos pagando a casa, as crianças estão crescendo. Ah, então é isso, interrompeu Galina, com um suspiro teatral. Para a sogra, dinheiro não é problema, mas para a mãe, sempre tem desculpa. Sabia que ia ouvir isso. Marina não se conteve. Que história é essa de dinheiro para minha mãe? Kirill só trocou uma torneira. Mas Galina já estava de pé, recolhendo seus papéis com ar de superioridade. Não se preocupem. Já sei como resolver isso sozinha. Afinal, não posso contar com meu único filho, não é? E, com essa frase, ela saiu, deixando para trás um silêncio pesado e a certeza de que aquela não seria a última batalha. A torneira que usamos já estava aqui em casa. Não custou um único rublo. Não minta para mim, cortou a sogra, com um tom que não admitia réplica. Conheço torneiras. Só essa aí deve ter custado no mínimo 10 mil, quem sabe 20.
Kirill balançou a cabeça, exasperado. Mãe, era uma torneira reserva da Dasha. Comprei há 1 ano, em promoção, por 3.000. Mas Galina Timofeyevna não cedia. Mesmo assim, você gasta tempo e energia com a mãe dela, mas com a sua própria economiza. E eu te dei a vida inteira. Noites em claro quando você adoecia, sacrifiquei minha juventude, recusei homens por sua causa, mãe, o que uma coisa tem a ver com a outra? Kirill interrompeu, a voz carregada de cansaço. Sou grato por tudo, mas não posso bancar uma reforma de 1,5 milhão. Isso é impossível. Então eu não sou importante para você, disse ela, amarga. Sabia que chegaria a isso. Começou a juntar os papéis com gestos bruscos, suspirando alto, fungando dramaticamente. Viverei na minha casa caindo aos pedaços. Talvez o teto desabe. Aí, quem sabe, você se digna pagar pelo meu enterro. O que você está dizendo? Kirill explodiu. Seu apartamento está ótimo. Fizemos reforma há 5 anos. 5 anos. Ela gritou, como se fosse uma eternidade. Isso é uma vida inteira. A Zinaida Petrovna, do 3º andar, faz reforma a cada 3 anos para os filhos, e eu tenho que viver como uma mendiga? Foi demais. Kirill não aguentou. Chega, mãe. Você não é nenhuma mendiga. Tem uma boa aposentadoria, um apartamento excelente e um filho que te ama. Mas não sou milionário para trocar seu interior como se fosse coleção de temporada. E sabe de uma coisa? Estou exausto com essas cobranças e manipulações. Se precisar de ajuda, eu ajudo dentro do possível. Se quer €1, Remon, junte dinheiro ou arrume um patrocinador. Galina Timofeyevna ficou paralisada, a boca entreaberta. Nunca esperara uma resposta tão direta do filho. Como ousa falar assim com sua mãe? Conseguiu articular, por fim. Ouso porque sou um homem adulto, respondeu Kirill, firme. E tenho minha própria família, minhas próprias responsabilidades. Te amo, mãe, mas não vou mais permitir que me manipule. Ela se levantou de golpe, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e algo que parecia ferida. Entendi tudo. É ela. Apontou para Marina com um gesto acusador. Conseguiu te amarrar de vez. Agora só a mãe dela importa. Dirigiu-se à porta, mas parou no batente. Lembre-se, filho, como você tratar seus pais, seus filhos tratarão você. A porta bateu com força. Marina aproximou-se e abraçou Kirill pelos ombros. Não se preocupe. Ela vai esquentar a cabeça. Sei, suspirou ele. Mas dessa vez não serei eu quem ligará primeiro para pedir desculpas. Chega. As 2 semanas seguintes foram de um silêncio ensurdecedor. Nenhum telefonema, nenhuma visita, nem sequer perguntas pelos netos. Kirill mantinha-se firme, mas a preocupação roía por dentro. Até que, numa sexta-feira à noite, enquanto a família jantava, o celular tocou. O nome de Galina Timofeyevna piscou na tela. Ele atendeu sem hesitar. Alô, Kirill. A voz dela soava estranhamente baixa, abafada. Estourou um cano aqui. Água por todo lado. Consegui fechar, mas, você pode vir? Já estou indo, respondeu ele, sem pestanejar. Segura aí. Em menos de 1 hora, estava na porta do apartamento da mãe. O estrago era real, o cano da banheira havia rompido, inundando não só o banheiro, mas o corredor e parte da cozinha. Kirill trabalhou até altas horas, primeiro consertando o vazamento, depois enxugando o chão, arrumando o que podia. A mãe o ajudava em silêncio, sem reclamações, sem sarcasmos. Quando o pior passou, ela serviu uma xícara de chá tremendo ligeiramente. Obrigada, murmurou. Não sabia o que fazer. Kirill sorriu, cansado. Sempre, mãe. Para isso estou aqui. Algo no ar havia mudado. Galina Timofeyevna parecia menor, menos blindada. Sabe, disse de repente, pensei muito esses dias. Você tem razão. Exijo demais. E, manipulo. Kirill a olhou, surpreso. Nunca esperara ouvir aquilo.
É que tenho medo, continuou ela, a voz quebrando um pouco. Medo de envelhecer, de ficar sozinha, de não ser mais necessária. Quando você se casou, senti que perdi a única pessoa que era só minha. Depois vieram os netos, e, acho que tinha ciúmes. De vocês. De tudo. Kirill segurou a mão dela. Mãe, você sempre será necessária. Só não precisa transformar isso numa competição. Somos uma família. Todos nós. Ela sentiu, enxugando uma lágrima fugidia. Talvez eu tenha exagerado com esse tal de Ouro-Remon, admitiu, com um sorriso frágil. Mas a banheira, depois desse dilúvio, vai precisar de um jeito, vamos consertar, concordou Kirill. Dentro do possível, e farei tudo eu mesmo. Sem mestres caros. Combinado? Ela perguntou. E, depois de uma pausa, e diga a Marina que peço desculpas. A mãe dela também. Kirill quase não acreditou, mas guardou o comentário. Era progresso. E progresso significativo. No domingo seguinte, Galina Timofeyevna ligou para Anna Sergeyevna sozinha e a convidou para um chá. As duas mulheres nunca haviam sido próximas, mas ali, à mesa, falando dos netos, algo começou a se reconstruir. Vou reformar a banheira, comentou Galina Timofeyevna. Kirill prometeu ajudar. Se precisar de algo na sua casa, Anna Sergeyevna, é só dizer. A outra mulher hesitou. Bom, tem muita coisa, mas não quero sobrecarregar os filhos. Eles já têm suas vidas. Galina Timofeyevna refletiu, então sorriu, um sorriso quase conspiratório. Que tal unirmos forças? Kirill faz a minha banheira, depois a gente ajuda na sua. Eu ainda sei pintar paredes e colar papel de parede. Antigamente, fazia isso muito bem. Anna Sergeyevna a olhou, incrédula. Seria maravilhoso, respondeu, sincera. Adoraria renovar a cozinha. E assim foi. Nos 2 meses seguintes, Kirill dedicou os fins de semana às reformas. Primeiro no apartamento da mãe, depois no da sogra. Mas o mais surpreendente era ver Galina Timofeyevna e Anna Sergeyevna trabalhando lado a lado, trocando dicas, rindo de erros e, aos poucos, tecendo uma cumplicidade que ninguém imaginaria possível. Marina não escondia o espanto. O que aconteceu com sua mãe? Perguntava Kirill. Parece outra pessoa. Ele apenas dava de ombros. Talvez ela só tenha entendido que pode receber carinho sem precisar exigir ou manipular. Até o ano novo, os 2 apartamentos estavam renovados, sem luxos, mas com cuidado. E a celebração seria em família, na casa de Kirill e Marina. Galina Timofeyevna trouxe sua torta famosa. Anna Sergeyevna, conservas caseiras. As crianças corriam ao redor da árvore, enquanto os adultos conversavam como uma família de verdade, sem cobranças, sem jogos, sem disputa por atenção. Quando os pequenos dormiram e as mulheres se envolveram numa discussão sobre uma nova série, Kirill escapou para a varanda, buscando o ar gelado da noite. Marina o seguiu, enrolando os braços em torno dele. Em que está pensando? Em como uma única frase pode mudar tudo, respondeu ele, olhando para os flocos de neve que dançavam sob a luz dos postes. Lembra quando eu disse à minha mãe que não deixaria mais ela me manipular? Marina assentiu. Acho que foi isso que a fez parar. Às vezes basta colocar limites, concordou ela, apertando-o mais forte. Firme, mas com amor. Dentro de casa, o riso das duas mães, agora amigas, não rivais, ecoava entre as paredes. Nos 5 anos que se seguiram, muita coisa mudou. Galina Timofeyevna e Anna Sergeyevna não apenas se toleravam, tornaram-se amigas de verdade. Galina Timofeyevna e Anna Sergeyevna passavam tardes no teatro, dividiam os cuidados com os netos e embarcaram juntas em viagens pela região, descobrindo que a vida depois dos 60 podia ser tão vibrante quanto a juventude. Kirill brincava que elas eram como gêmeas siamesas unidas pelo coração, mas com personalidades que se complementavam como dia e noite. E então, quando todos já achavam que a história delas tinha chegado ao seu clímax, a vida reservou mais um capítulo. Galina Timofeyevna conheceu Pavel Andreevich, um ex-engenheiro militar de voz grave e mãos firmes, que a fez rir como ninguém em anos.
O casamento foi simples, mas cheio de significado. Anna Sergeyevna, agora sua melhor amiga, foi a madrinha, e as lágrimas que escorreram pelo seu rosto não eram de saudade do passado, mas de alegria pelo futuro que sua amiga finalmente ousara abraçar. Aquele apartamento, outrora palco de silêncios pesados, agora respirava amor e não apenas o amor romântico de Galina e Pavel, mas o amor reconstruído entre mãe e filho, entre vizinhas que se tornaram família. O anhoro reformado das paredes era nada comparado à reforma que acontecerá nas almas. Sempre que Kirill visitava a mãe e a via radiante ao lado de Pavel, ou rindo com Anna Sergeyevna na cozinha, ele sentia um aperto no peito. Era a memória daquele inverno em que, depois de anos engolindo palavras, ele finalmente havia dito não, não há manipulação, não há o ressentimento, não há sombra de uma infância dividida. E aquele não, duro e necessário, tinha sido o sim mais poderoso de todos, sim à honestidade, sim ao perdão, sim a uma família que escolheu se reescrever. Às vezes, é preciso quebrar o gelo para que a primavera floresça. E naquela casa, ela floresceu para sempre.